Me fala, se eu tivesse que te pedir para resumir teus 45 anos hoje, como seria? Difícil, né? Muita coisa, mas deixa eu tentar. Meu nome é Valbetise Marques, sou nascida aqui em São Luís, vim de uma família numerosa, de 8 filhos. Morei um tempo em Brasília, casei por lá, tenho 16 anos de casada. Resumindo, hoje tenho um filho de 6 anos, estou me formando em comunicação social e tenho ainda muita história aí pela frente, porque apesar da idade, eu ainda tenho muitos sonhos e muitos projetos. E você? Eu sou uma filha do trecho, né? É uma pessoa que eu não sei nem te dizer quantos lugares eu já morei. E hoje me encontro em São Luís. Então eu acho que a vida é assim, continuar aqui até onde São Luís deixar, né? Até onde Maranhão deixar e sabe-se lá onde vai ser daqui 10 anos. Tu já moraste em São Paulo? Não, tu és de São Paulo, não é isso? Aí tu já moraste no Pará? Já morei em Minas, em Goiás. Minas, Goiás. Mato Grosso do Sul. Uhum. Maranhão e conheço outros lugares também. Tem algumas cidades que são repetidas no mesmo estado. Eu acho que eu não esqueci nenhum estado. Mas tua história será que termina aqui em São Luís ou não vai circular em outros estados aí? E sai em outros países, talvez. Tá certo. Agora é pro exterior, né? E aí, gente, estamos de volta com o programa Sexagenários, agora a segunda temporada. Eu aqui, Betise Marques, a minha diretora Nádia, dá um oizinho pro pessoal. E olha, não sei se vocês lembram, mas durante a primeira temporada nós abordamos aqui diversos assuntos. Vamos lembrar aqui? Nós falamos sobre sexualidade, falamos sobre mercado de trabalho na terceira idade, sobre aposentadoria, teve muita coisa. E durante a produção dessa primeira temporada, os nossos sexagenários contaram muitas histórias pra gente. E agora, nesse segundo momento do programa, nós resolvemos trazer esses relatos para vocês. Vamos ver? O senhor não fala muito não, né? Eu falo Ele muito. é caladinho, né, moça? Ele fala muito contando piada. Eu falo muito, mas para entrevista não. Mas é normal. Os microfones, né? Se eu for contar minha história... Ele gosta de ficar velho. Ele gosta de ficar velho, Se eu não. contar minha história, se for em cima da carroça, o burro para chorar, então ele não conta. Vai cada armada, né? Ó. Não, armada não, é certeza. Pode ir, batendo palma. 23º, agora Tá certinho, né? 23º depoimento Sexagenários, começando. Hoje a gente está aqui com Dona Conceição, seu Fidelino. Dona Conceição, quantos anos? Eu, 74 anos. 74 anos. E o senhor, seu Fidelino? 84. De 83 para 83. 83 anos. Em novembro ele faz 84. Em dezembro eu faço 75. Olha Parece? só, que bênção. Quantos anos de casado? 56, né? A gente fez 56 anos em fevereiro, dia 9 de fevereiro. Já tem 56 anos e alguns meses, né? A gente está falando com Dona Azenate. Nome completo, Azenate? Azenate de Oliveira Souza. Azenate de Oliveira Souza. Quantos anos, Dona Azenate? Vou fazer 71 dia 4. 71 anos. Depois de amanhã. Conta um pouquinho da sua história. A senhora não é daqui, né? A senhora veio para cá, para São Luís. Quando? Como é que foi aí? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Olha, a minha história, a minha nacionalidade, eu nasci no interiorzinho do Piauí. Mas eu vim muito pequena para o Maranhão e passei parte da minha infância até 11 anos em Magalhães de Almeida. De lá a gente passou uns 2 anos em Parnaíba, aí voltamos para o Maranhão de novo e fiquei numa cidadezinha chamada Matarruma. Lá eu estudei, fiz ensino fundamental, aí fui para Chapadinha fazer o ensino médio. E se a senhora fala nós, a senhora, pai, mãe, todo mundo. E quantos filhos? Nós éramos, já tinham só os 2 últimos, né?
Os outros já tinham casado, já estavam estudando fora. Tá. Então, Mas aí ao todo são 13, né? Que a senhora Eram falou. 13. Eram 13. mas isso. estava todo mundo casado. Quando eu nasci, eu já era tia. Porque os meus irmãos... Já tinham tido filhos, Exatamente. né? Então a senhora é uma das caçulas eu já. sou a penúltima. Certo. Assim, Aí a senhora foi pra Chapadinha, não é isso? Chapadinha, Continue. estudar. Quando eu tinha tanta vontade de ser assim, alguém, entendeu? E eu louvo a Deus porque a minha família, os meus pais, eles não eram intelectuais, mas eles eram sábios, entendeu? Porque sabedoria nem sempre está associada à intelectualidade, tem que entender isso, né? É verdade. Então, eles me criaram igual. A senhora foi a igual. única filha que nasceu com necessidades especiais. Eu não a senhora, nasci- a senhora não nasceu assim, a senhora teve... Eu tive paralisia infantil. Isso. Na época não tinha vacina ainda. Aham, Essa- quanto tempo a senhora tinha de vida? 8 meses. 8 meses. Então eu já me entendi assim. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz assim. O pensador Walter Benjamin dizia que a vivência não é nada se ela não puder ser compartilhada com outras pessoas. Para ele, o compartilhar é o que transforma a vivência em experiência. E conta pra gente como é que surgiu essa história de vocês aí, como é que vocês se conheceram. Então, aí que nem eu ia falar, né? Ele lá só tinha missa de mês em mês. Aí aquele dia eu fui pra missa. Lá Aí, em São Paulo. Lá em São Paulo, interior de São Paulo. A Cidade de cidadezinha. Martinópolis, mas a gente morava num povoado lá, né, filha? Aí nós fomos para a missa, quando terminou a missa, lá não tinha carro, ônibus, assim, muito para carregar ninguém, né? Aí eu tava com uma amiga minha, eu tinha 17 anos, eu peguei uma carona num caminhão que era do irmão dele. E seu Fidelinho já foi pegando na mão. Sim, ele segurou na minha mão, na corrente, né? Aí eu tirei a mão. Quando eu pus de novo, ele tornou pô. Aí chegou o horário dele descer, né? Aí ele desceu e subiu. Aí eu olhei assim, aí eu perguntei pra minha amiga, você conhece ele? Ela disse, conheço, é uma turma de baiano que mora ali em cima. Aí eu fiquei. Aí quando foi no outro domingo, eu disse assim, vamos lá naquele lugar dos baianos lá. Ah, mexeu com a senhora, Foi, né? foi. Boa. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei ele. Aí ele veio, saiu falar namoro pra mim, falou logo casamento. Aí o senhor já foi chegando e falando em casamento, seu Foi, Fidelinho. né? Sei lá, não lembro. Sim. Aí eu fiquei calada, eu chega a tremer assim. Aí eu peguei. E aí depois ele me deu uma foto dele e eu vim embora. Minha mãe estava prostrada, quase morta, né? Aí depois foi que eu descobri, ele disse que ajudava a pôr ela no ônibus para levar para o hospital. E eu não conhecia ele. Eu era... E aí vocês casaram e agora... Aí depois ele veio e falou o casamento lá pro meu pai. E com 8 meses nós casamos. Dona Silvia Black? Não, Dona Silvia Leite, olha lá, tô trocando o nome, já tô... Me fale primeiramente um pouquinho da senhora, né? Quantos anos, Dona Silvia Leite? Olha, eu completei agora em julho, 29 de julho, 62 anos. 62 anos. Isso. E aí a senhora já foi jogadora de handebol? Sim, A senhora foi... sim, Conte um pouquinho sim. aí, eu faço um resumo, porque eu sei que tem muita coisa, né? Na minha Mas- adolescência eu pratiquei handebol. E participei da seleção juvenil, participei da seleção universitária, eu fiz serviço social aqui na UFMA. E depois a seleção sênior, né? Que eu joguei até 2012, né? Então nós reencontramos o time de 75 em 2012 e resolvemos voltar a jogar bola, bater bola e tal. E tá jogando ainda hoje, né? Não, Joga? por conta dos compromissos eu fiquei um pouco afastada, mas assim, tem o pessoal do basquete da minha geração que continua jogando, o pessoal do vôlei, então assim, o esporte é uma coisa que nos alimenta, né? Como a minha agenda é uma agenda bem comprometida, então assim, às vezes não dá para ir para o treino, então assim, é melhor não ficar com o tempo, né, cheio. Eu trabalho no hospital, trabalho com mulheres em situação de violência, eu preciso trabalhar meu corpo e minha mente para poder fazer esse trabalho, né? Ela tá preparada, né? Então não é um trabalho fácil, né? Você tem que estar bem com você mesmo para poder dar o seu melhor para aquela pessoa. O meu trabalho, ele depende de um ritmo, né? Certo. E esse ritmo é estar bem, né? Tem que estar bem porque a pessoa chega, né, machucada, se sentindo a pior das pessoas. Então você tem que estar bem
para você dar algo bom para ela, de orientação, né, de acolhimento. Então isso tudo foi então, assim, o esporte, a militância me ajudaram muito para esse trabalho que eu faço hoje. Falar de nossas experiências é resgatar nossas memórias. Afinal de contas, a nossa história de vida constitui a nossa bagagem, aquilo que nós somos. E tem mais. A senhora é militante, né? Fala um pouquinho dessa sua história de militância. Em 1980, 81, a discussão do movimento negro no Maranhão, uma retomada já no século XX, foi em 79. Um grupo de pessoas, eu, Amundinho Araújo, Isidoro Cruz Neto, Dr. Cesário Coimbra, nós começamos a discutir a questão do negro, que estava sendo uma retomada do movimento negro unificado em São Paulo. E aí a Mundinha esteve em São Paulo e aí trouxe a discussão para cá, para São Luís, e a gente começou a fazer essa discussão a nível local. Promovemos em 80 a primeira Semana do Negro do Maranhão, e essa primeira Semana do Negro do Maranhão causou uma certa celeuma, porque vocês estão criando racismo às avessas, né? Então o que seria racismo às avessas? É dizer que existe um e que o outro estava se sobrepondo. Aí nós levamos esse ponto para uma discussão política. Aí começamos a trabalhar com as escolas, fazer palestra nas escolas, falar do Zumbi, falar da Mãe Andresa, quer dizer, personagens negros que a história não conta muito. Aí daí, a partir dos anos 80, começou o resgate, né, dos líderes negros, homens e mulheres que vieram, né, ressurgiram na história. Terminei o curso em 82 e aí ficamos, né, na militância propriamente dita, mais livre, porque já não estava dentro em sala de aula. E foi muito bom porque nós conseguimos trazer pessoas para consolidar a questão em termos do debate. Eu tinha muita vontade de estudar aqui em São Luís, eu enrolei o meu pai e fui fazer curso de contabilidade. Eu espero que era muito bom o curso, ele acreditou, né? Não tinha. Aí eu fiz, mas era para não arranjar emprego, porque eu fiz contabilidade. Aí quando eu fiz, eu falei para ele que agora era bom eu fazer, era normal, porque eu tinha escolhido errado, aí ele deixou. Enquanto eu fiz o segundo ano normal, eu me preparei para o vestibular, né? Quando eu disse que ia fazer vestibular, ninguém queria e tal. Ela me ajudou, criou, trabalhei, criou. Essa moça aqui? Essa aqui me ajudou. A senhora apareceu, pronto. E qual é o nome dessa moça? É o Zezé, Maria José Oliveira Prado, chama Zezé. Amiga da família, É, amiga né? da família. Aí, só pra gente poder contextualizar, aquela ponta lá a gente não sabe quem é. Então, aí dona Zezé lhe ajudou sempre, me ajudou, e o meu sobrinho também me ajudou a pagar a inscrição. E ela me ajudou com as passagens e até o dinheiro do táxi eu tive para fazer tudo e tal, e me inscrevi. Legal. Isso era em novembro, parece, minha inscrição no vestibular, eu voltei para Chapadinha, continuei estudando. Meu irmão... Como é que a senhora fazia, dona Zenete, com relação... A senhora nessa época já usava cadeira de rodas? Não, cadeira de roda eu usava só para ir para a rua. Eu andava engateando mesmo. Já adulta, então a senhora se locomovia sozinha, se virava, sozinha, e do jeito que dava. Do jeito que não dava. andava com ninguém assim agarrado com a senhora, ajudando? Não, nunca. Só quando eu era criança, que eu ia para a escola, que a minha irmã me carregava, Levava, né? Quantos filhos são todos? São 6 com um casal, com os gêmeos que eu ganhei, né? 2 meninas. Aí morreu com 1 ano e 25 dias e eu criei ela, né? E aí tá até hoje. Aí nasceu, veio o primeiro, depois veio Roberto, veio Sandra, depois veio Sandra Eli. Aí quando eu esperava vir um menino, veio as 2 meninas, né? Aí morreu uma, ficou outra. Aí com 2 anos e pouco veio o menino.
que é aquele que eu estava mostrando a foto para tu. Que é o caçula, É né? o caçula, É aquele que está ficando velho. Certo, com 40 e poucos anos, É, né? Tá ficando 48 anos. Ele nasceu com 2,5 kg, bichinho. Ai, menino, que era feio. Aí a minha sogra chegou e disse assim, cadê ele? Tá ali. Mas esse menino, oxente, mas ele nasceu agora e já tá com os olhos desse tamanho. Eu falei, mas tá feio. Oh, meu Deus Mas do céu. depois ele ficou a coisa mais linda do mundo, porque eu não sinto só Mas todo feio. menino nasce feio, É. porque nasce todo amassadinho. É. Todo menino nasce Aí, graças a Deus, aí foi casando. Eu tenho foto do álbum dos 5 que casaram, tudo vestido de tudo noiva. casado, 5, e daí geraram quantos netos pra senhora? Eu já tenho 11 netos, 11 netos, e já tem quantos bisnetos? 5 bisnetos. 5 bisnetos. Que Graças bênção, a hein? Deus, cada um mais lindo que o outro. Você viu as fotos ali, né? Aham. Não são lindas? Sobre a construção de novas histórias ao longo da vida, o escritor Augusto Cury diz que o nosso destino é uma questão de escolha. Segundo ele, quem faz escolhas escreve a sua própria história. Quando chegou no meio da igreja, ela estava filmando, saiu em câmera lenta. Aí chegou no meio da igreja, ó, filma essa coisa linda aqui também. Aí chegou no meio da igreja, ela pegou e jogou. Chega, fez assim. Jogou ali. Não, jogou, eu sabia que ela ia jogar, eu amarrei, né? Que eu ensaiei, ela jogava. Aí ela pegou e jogou, e ficou em câmera lenta ela jogando. Aí ela falou assim, aí a mãe dela pegou e deu de novo pra ela, ela saiu correndo com isso aqui, vovoinha, gritando. Tá a coisa mais linda, aí entregou pro padre. A senhora tem quantas formações? A senhora falou que a senhora Eu sou assistente social, tem e pós-graduação, em né? sociologia. É, né? Aí hoje a senhora trabalha, ainda a senhora aposentou. Aposentei no Né? estado Quanto tempo? eu aposentei agora em abril, né? No estado. Aham. Quanto tempo de trabalho no estado? 37 anos. no 37 estado. anos. E no município eu já trabalho há 20, né? Então, A senhora aposentou, mas continuou trabalhando. Sim. Por quê? Qual foi a opção? por causa desse trabalho que nós criamos em 2012, que é o setor de atividades especiais Espaço Mulher, que é um setor dentro do Socorrão 2 que atende mulheres em situação de violência. Aham. Então, nós criamos esse setor em 2013, a gente conseguiu criar uma equipe, nós conseguimos abrir para campo de estágio. Então, para mim, era muito mais interessante eu aposentar no estado para continuar nesse trabalho do que trabalhar 2 plantões e uma folga no estado e 2 plantões e uma folga no município. O que eu fiz? Então, eu digo, eu vou me liberar daqui para ter mais tempo, né? Então, assim, eu estou lá pela manhã, então eu tenho a tarde livre. Então, essa tarde livre eu tenho uma outra agenda de palestra, de seminário, etc, etc. Então, assim, eu otimizei esse tempo, né? Então, a senhora optou por continuar trabalhando pela paixão pelo trabalho, Sim, né? exatamente. E o horário da tarde é um horário que está livre, que eu vou ao cinema, que eu vou à praia, eu gosto de fotografia, eu gosto de fotografar o pôr do sol. Massa. Então eu fui otimizando o meu tempo com coisas prazerosas. Eu tinha muita vontade de ser professora de português, muita vontade. Sempre dei aula de português, mas aí eu não tinha habilitação para ser professora de português, né? Aí surgiu um curso na UEMA, Esquema 1. Aí eu fui, fiz, me habilitei como professora de português, e aí a gente recebeu o diploma em setembro, em outubro saiu o edital do concurso. E eu me inscrevi e passei no concurso, professor de português no ensino médio. Ah, a senhora ainda lecionou como professora, quanto tempo? Ainda trabalho ainda. Ah, a senhora ainda leciona? Não estou no apoio pedagógico agora. Aí eu trabalhei muito tempo dando aula de português, né? E também trabalho muito como revisora de texto, né? De monografia, relatório, dissertação de mestrado, tese de doutorado, tudo, e artigo científico. Mas só fazendo aqui um resumão. Então, a senhora já é aposentada, aposentou pela Secretaria da Fazenda. Foi. Certo? Aí, a senhora hoje ainda trabalha de... Aí eu fiz o concurso do Estado, Aham. professor, né? Passei. Isso. Depois fiz o concurso do Tribunal de Justiça, Isso. passei, Certo. entendeu? Pois é. Então, a senhora hoje ainda é professora de português. Onde é que a senhora ensina? No CEJO, mas eu estou no apoio pedagógico, ultimamente, né? Eu não estou na sala de aula, não. Sabe? Assim, entendeu? Para a senhora, qual a importância de estar trabalhando já nessa idade, né? 71 anos, mas estar nativa trabalhando?
Olha, Qual é a sensação? É a sensação de continuar sendo útil, né? De servir. E para mim, e trabalhar não é só a questão de ganhar o dinheiro. É a questão de eu me sentir viva, sabe? Realização De poder pessoal, né? ser pessoal, de poder interagir, de poder fazer brincadeira, tu tá entendendo? Lá no fórum eu começo debochando do jardineiro ao diretor, sabe? E entrar ali, mexe com um, mexe com outro, conversa com outro, né? Conversa com um aluno, conversa com outro, assim, entendeu? De me sentir viva. Todo mundo tem uma história para contar e cada um tem a sua, escrita à sua maneira. Não existe regra para dizer se ela foi redigida de forma certa ou de forma errada. Afinal, a gente é autor de nossa própria vida. Eu te aguardo no próximo episódio.